Apocalipse 22, versículo 8, 9, 15. Glória a Deus. E eu, João, eu não, viu? É o João da Bíblia, viu? Eu sou xará dele. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E também no versículo 9, né? 15, perdão, diz: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito continue a nos ensinar, ó Deus, a nos fazer compreender mais e mais o sentido da Tua palavra, para não errarmos o alvo, Senhor. Em nome de Jesus, a Ti oramos, desde já Te agradecemos. Amém. O anjo apareceu a João, e aqui é a segunda vez que aqui o anjo o adverte. Então nós que temos aprendido da palavra de Deus, devemos ter muito cuidado com a idolatria, porque a idolatria é um perigo constante, tanto para aqueles que adoram outros deuses, como também aqueles que estão no caminho certo, que é o de Jesus, mas aquela mania de estar adorando, né? Também devemos ter cuidado para não ficar adorando pessoas, mesmo que elas sejam da nossa simpatia. Há pessoas que adoram o nome da sua igreja, adoram o seu líder espiritual, ou adoram irmãos ou irmãs, e isto é perigosíssimo. Isso não deve acontecer. Adorar é um verbo que significa prestar culto à divindade. Ou seja, o termo adorar só deve ser separado, reservado, única e exclusivamente para Deus. Ele é digno de ser adorado. Então jamais nós devemos usar essa palavra para dizer assim: eu adoro isso, eu adoro você, eu adoro qualquer coisa. Não, adorar está separado para o Senhor. Adorar, prestar culto à divindade. Como é que eu vou prestar culto a outras pessoas, a coisas, objetos? E aí essa expressão se tornou uma expressão vulgar. Adorei. Não, devemos, se a gente lê a Bíblia, medita nela e procura guardar o temor de Deus no coração, jamais vai pegar esta palavra e dirigir a outra pessoa, a outra coisa, a não ser somente para Deus. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se a gente tem admiração e simpatia por pessoas ou outras coisas, devemos dizer assim, com a linguagem de uma pessoa temente, com a mente de Cristo: eu gosto muito disso, eu amo você, admiro, eu aprecio estas coisas, eu gosto demais. Mas adorar, quando sai da boca do cristão, adorar está direcionando para o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da vida do cristão? Jesus. Então aqui, apesar de João, o servo do Senhor, que teve revelações maravilhosíssimas, aqui nós vemos que ele se expressa assim, que ele viu
Não somente ele viu, mas ele ouviu. Que coisas, tudo que está aqui, depois a gente pode ler em casa, as revelações que foram dadas a ele. E, havendo-as ouvido e visto, o que é que ele fez? Ele se prostrou aos pés do anjo, que estava mostrando para adorar o anjo. Aí o anjo parou ele e o advertiu e disse: não faça isso. Olhe, nós também algumas vezes temos que ouvir essa advertência, apesar de sermos crentes, sermos cristãos. Não faça isto, isso não é coisa de cristão. Então João, ele ouviu esta advertência da parte do anjo, porque ele diz assim, eu sou conservo teu. O que é conservo? Vou lhe dar uma dica. Quando a gente vai viajar de avião, quem está na cabine, na direção desta aeronave? Vocês lembram para mim que eu me esqueci? Tem o quê? Tem um só? Tem dois? Como é? Um se chama o quê? A função dele? Piloto. E o outro? Por que copiloto? Porque está do lado. É que nem operador. Se nós estamos ajudando o operador que está fazendo, está operando a máquina, eu estou do lado dele, eu sou ajudante, então eu sou cooperador. Então piloto, copiloto, servo, conservo. Então o anjo disse: eu sou servo igual a você, então eu não sou digno de ser adorado. E disse assim: eu sou conservo teu, eu sou conservo dos teus irmãos, eu sou conservo dos profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então cuidado com esta mania, que é uma mania idólatra, da religião idólatra, da religião cheia de superstição, que a gente aprendeu desde criancinha. Então a gente cresce com essa mania de adorar outras coisas e outras pessoas que não é o próprio Deus. Mas nós agora, que não estamos mais na vida ignorante quanto às coisas espirituais, quando se fala assim, adorar, olha, adorar é somente ao Senhor. E olhe que não foi aqui a primeira vez, mas no versículo 19, veja como é perigosíssimo essa maneira, de agir. Já antes, no versículo 19, versículo 10, ele fez João a mesma coisa, diante das revelações que ele tinha tido até então. Eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou o teu conservo de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui estava o anjo dizendo: olhe, você deve direcionar a sua adoração para Jesus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é a expressa imagem do Deus vivo, Ele é o verbo, Ele é o sentido e a razão de todas as coisas. Adora a Deus. Então nós também devemos ficar atento a esta advertência. Cuidado, porque não poucos, muitos já se enveredaram por este caminho errado, e em vez de estar adorando a Jesus, passaram agora a idolatrar a sua religião, a idolatrar os seus líderes, e assim prossegue por um caminho errante, e este caminho errante vai dar no abismo.
Mas quando a gente adora Jesus, a gente segue no caminho certo, porque Jesus Cristo não tropeça, e Ele diz: o caminho é esse, andai nele. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Indo lá para Atos dos Apóstolos, que é conhecido, é o único livro histórico do Novo Testamento, é o Atos dos Apóstolos, também denominado pelos teólogos como Atos do Espírito Santo, porque neste livro é contado muitas coisas que Deus fez através da vida dos apóstolos. Então aqui neste livro você pode verificar ações do Espírito Santo atuando na igreja e na vida das pessoas. É o único livro do Novo Testamento que é considerado um livro histórico. Um livro histórico porque traz uma narrativa. Quem escreveu este livro? Este livro foi escrito por Lucas. O teu Evangelho de São Lucas, podemos considerar volume 1, Evangelho de Lucas, e o volume 2, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E qual era a profissão de Lucas? Ele era médico, era chamado o médico amado. E quando a gente lê o Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos, ou seja, você examina em conjunto com o livro de Mateus e o livro de Marcos, e você vê que há relatos parecidos, mas quando você observa o livro de Lucas, por ele ser médico, quando se refere aos milagres que Jesus fez, ele entra em pormenores e em detalhes que a gente percebe, ele conhece mais alguma coisa. Por que ele falava de mais alguma coisa? Porque ele era um médico, então o linguajar dele vinha acompanhado de um conhecimento a mais do que aquele que não é médico. Então, Atos dos Apóstolos, quando a gente pega no primeiro capítulo, começa assim a dizer, no primeiro versículo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado foi o evangelho que ele escreveu, Lucas. Este é o segundo tratado, ele estava escrevendo para Teófilo. Não sabia ele que o nosso Deus estava inspirando para não somente comunicar este relato a Teófilo, mas a mim e a você. Então diga graças a Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Por isso, é o único livro do Novo Testamento que é considerado um livro histórico, porque traz muitas coisas. Mas, voltando aqui no livro que a passagem que a gente tem que ler, Atos 14, versículo 8 a 15, diz assim: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, era doente, um homem, numa cidade chamada Listra. Ele era coxo desde o ventre de sua mãe, já nasceu assim, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, o apóstolo Paulo viu interesse. Observe como é importante a gente dar lugar a Deus. Não é somente ouvir, mas ter aquele interesse do fundo do coração. E o apóstolo Paulo observou, ao ver o semblante desta pessoa, que ele estava muito desejoso. Fixou nele os olhos assim, e vendo que tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
A fé dele aqui não estava em Paulo, mas no Deus que o apóstolo Paulo estava pregando. E é assim que nós devemos fazer: anunciar o nome de Jesus. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Ou seja, Paulo viu que aquele homem tinha fé, e isto o incentivou a falar assim, em nome do Senhor Jesus: levante-te direito sobre os teus pés. E aquele homem saltou e andou. Oh, glória! E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, uma língua diferente: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E quando acontece algumas vezes que uma pessoa que tem dons espirituais chega num ambiente, numa praça, numa igreja, e quando ele se depara com essas manifestações idólatras, não é que ele se deixa levar pela vaidade? E passa a se deixar, porque uma coisa é você chegar e dizer assim, quando alguém se engana com você e acha que você que é o principal, aí você diz: não, eu não sou ele não, o gerente daqui é fulano. Eu não, eu sou aqui um simples empregado, eu sou apenas um serviçal. Não, eu não sou, procure ele, procure ela. Eu não sou aqui a pessoa que coordena, é a pessoa que manda. Mas não é que tem gente que quando ouve essas coisas, como Herodes chegou e falou com uma maneira tão empolgante, e aquela multidão gritava: voz de Deus e não de homens, e todo mundo ovacionando. O que foi que aconteceu com o rei Herodes por causa da sua exaltação? Diz a Bíblia que ele morreu, e quando ele caiu no chão, os bichos começaram, sabe, morotó, né? Já começou a comer a sua carne, porque ele se exaltou diante daquilo que o público estava dizendo. Assim também nós temos que ter cuidado para quando as coisas se manifestarem da parte de Deus, nos usando, e a gente querer tomar a glória para nós mesmos, e se achar o tal, e ficar todo gaboso, e achar que é um semideus ou um supercrente, e aí que começa a vaidade tomar conta, e isso não é coisa do Senhor. E aqui estavam a dizer: estes são os deuses que vieram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé que estava com Paulo: este daqui é Júpiter. E olharam para Paulo: esse aqui é o Deus Mercúrio, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta, olha a preocupação, trouxe touros, trouxe grinaldas, e queria com a multidão sacrificar-lhes. Veja como é a tendência do ser humano. Se a gente não tomar cuidado, vai fazer a mesma coisa. Querer exaltar uma pessoa, uma associação, uma agremiação, um templo, como se aquilo fosse o próprio Deus. E olhe que ele depressa começou a se organizar e começar a traga os animais, nós vamos sacrificar aqui diante deles. Mas os servos do Senhor, Paulo e Barnabé, eles não aceitaram. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, o que foi que eles fizeram diante daquela situação?
eles não contaram tempo, conversa, eles rasgaram os seus vestidos. Rasgar os vestidos era sinal de humilhação. Quando no tempo passado alguém se jogava no chão e jogava pó pela cabeça, estava dizendo que era uma atitude, uma expressão de se humilhar. E quando eles pegaram, rasgaram os vestidos, eles estavam dizendo: não, nós não somos deuses, nós somos homens iguais a vocês. Eles rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão e clamando e falando alto e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Olha aqui um exemplo, um bom exemplo que nós devemos copiar e imitar, apontar para o Senhor. Quando alguém quer nos admirar tanto ao ponto de nos colocar na posição de Deus, a gente deve repelir. Não, por favor, não faça isto. Adore a Deus. Eu também sou como você. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que você ore por mim. Eu também sou carente das orações. Eu também tenho minhas limitações. Eu também sou homem. Eu tenho minhas falhas. Eu preciso de salvação. Não faça isso. Isto é pecado. Isso não convém. E assim nós devemos observar esta palavra aqui. E como eles fizeram, ao invés de se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho humano, eles nem consideraram as roupas que estavam vestidos, para que ninguém se apegasse a nada deles, ou que eles estavam tendo. Eles rasgaram. Ou seja, isso que vocês estão fazendo não serve para nada. Isso deve ser rasgado, deve ser destruído. Isto é idolatria. Por que nós estamos falando sobre isso? Olha o que aconteceu nesse Natal. O quanto de gente comprando coisa e fazendo comida. Está errado a gente está fazendo a ceia de Natal? Não, como eu falei, desde que seja a ceia de Natal com Jesus, né? Para Jesus, para a sua honra, para a sua glória. Mas a maioria das pessoas estão preocupadas em dar honra, em dar glória a quem? Não àquele que é merecedor e é digno de toda a honra. Compraram, se desgastaram, arrumaram a casa, fizeram tudo para dar glórias a São Nicolau. Quem é o São Nicolau? Papai Noel. Mas quem foi que morreu por nós? Quem foi que deu a sua vida por nós? Que veio para nos redimir, para nos salvar, para nos justificar. Porque ele mesmo disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a mesma tendência de estar idolatrando Papai Noel e outros deuses, assim também nós, apesar de sermos chamados de cristãos, se a gente não vigiar, vai fazer igual ou pior. E a advertência continua a ecoar para todos nós, para não se deixar levar por estas coisas, porque como nós lemos aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no seu versículo de número 15, está assim dito, ó: ficarão de fora os cães. Ah, pastor, animal realmente nem gato nem... Mas está se falando aqui no sentido espirituais, porque hoje o cão, o cachorro é um animal de estimação, mas antigamente era animal imundo, carniceiro.
Então, o que é que está significando aqui? Os cães são pessoas que, como aqueles animais que eram considerados imundos, só vivem fazendo coisa que não presta, espiritualmente fedorenta, que não agrada a Deus. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E qualquer que ame comete a mentira. Na verdade, toda a idolatria é a adoração de si mesmo. Toda pessoa que é idólatra, ela está adorando a si mesmo. Por quê? Quando o anjo disse, não faça isso, estava advertindo, não queira fazer a sua própria vontade, faça a vontade de Deus. E todas as vezes que nós queremos fazer a nossa própria vontade, a gente escolhe os nossos ídolos. A gente faz as nossas escolhas independente de Deus. Como é que se chama isso? Idolatria. Ou seja, a gente querendo ser o centro das atenções, o centro de tudo. Todas as pessoas viradas, voltadas para mim, me adorando, me aclamando, me exaltando, me ovacionando. Por isso que a palavra do Senhor está escrito, 1 Coríntios 10, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Oh, mas a Bíblia não diz que para a gente ser corajoso? Para ser ali, né? Intrépido. Por que fugir? Porque é uma coisa que é tão perigosa, tão ruim, e que vai separar definitivamente, eternamente, as pessoas do Deus vivo e glorioso, que o Senhor está nos alertando. Olha, quando você vê essas coisas, dê no pé, viu? Fuja. E quando diz fugir, é escapar. Como é que a gente foge das coisas? Como é que a gente diz assim, eu vou fugir? A gente foge assim, olha, eu vim aqui avisar vocês que eu vou fugir, viu? Então, eu vou pedir licença e vou sair devagarzinho, viu? Então, olha, bye. Então, fugir é assim que se foge? Quando diz assim, vamos fugir, escapa, bate em retirada e ninguém pega, hein? Quando a gente está fugindo, ninguém pega. E a gente fica admirado de nós mesmos, como é que a gente conseguiu pular de um prédio para o outro, saltar aquele muro, pular aquela cerca, como é que a gente conseguiu atravessar este rio? Como é que a gente conseguiu correr mais do que eles? Porque a gente estava fugindo. E quando a gente está fugindo, a adrenalina, né? Faz dar aquela energia que faz a gente fazer coisas acima do cotidiano, acima do normal. E a gente depois, quando passa aquela situação, a gente fica assim admirado. Meu Deus, como é que eu consegui alcançar isto aí? Como é que eu consegui escalar este prédio? Porque estava fugindo. Então a idolatria é assim. Quando você vê sinal de idolatria, vai embora, viu? Porque é perigoso. E porque a gente tem que tomar bastante atenção e vigilância para fugir da idolatria. Por que será? Porque no Apocalipse 21:8 está assim revelado. Mas quanto aos tímidos, ou seja, covarde, tímido aqui, não fique preocupado se porventura você é meio assim, não tem coragem de falar em público, não está se referindo a isso aqui, está se falando de aqui uma condição espiritual, entenda-se, covarde, ou seja, aceita o mundo, rejeita Jesus, gosta das coisas do mundo, tem vergonha de Jesus.
Quando se fala da coisa do mundo, abraça, dá sorriso, investe, gasta tempo, dinheiro. Mas quando é as coisas de Jesus, é tímido, tem vergonha. E o Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei desse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, ao fornicário, ao feiticeiro e aos idólatras, o que é que vai acontecer? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É isto que nós queremos? Com certeza nenhum de nós aqui quer experimentar esta condição eterna. Nós estamos aqui lutando, estamos buscando a Deus, porque nós queremos chegar na cidade que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus foi preparar para aqueles que o amam. Veio buscar e salvar o que se havia perdido, e desde agora que nós estamos adorando a Jesus Cristo, somente a Ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então a glória não é para o anjo, a glória não é para A, B ou C, a glória é para Jesus Cristo, Senhor e Deus, e mais ninguém. Ao próximo devemos amar como a nós mesmos, mas a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.